Eurodólar intradiário. Este vídeo não é nenhuma recomendação de investimento, mas sim a partilha de um breve estudo técnico e fundamental com vista ao nosso lema, que é formar e informar. Ora, muito bom dia, bem-vindos a mais um comentário diário ao Eurodólar. O preço ontem acabou por vir um pouco mais abaixo do que aquilo que eu esperava. Estava à espera de que este primeiro mínimo, logo no início do dia, tivesse aguentado. Não, mas ele veio mesmo um pouco mais abaixo. Viemos vir aqui assim aos tais 1,1165, ainda sem chegar aos tais níveis, à tal linha de nível de objetivo que eu tinha colocado aqui assim, tanto no gráfico semanal como no gráfico diário, aqui entre os 1,1040 e 1,1050. Bom, o dia também não teve mais desenvolvimentos do que aqueles que nós vimos. A tendência descendente continuou e continua forte, mas não houve mais nenhum desenvolvimento, nem em termos de notícias que pudessem impactar o eurodólar, nem com a agenda macroeconómica, que esteve completamente vazia. Hoje vamos ter aqui assim mais algumas... hoje sim vamos ter um dia mais cheio de eventos macroeconómicos. O Donald Trump chegou ao Médio Oriente, aliás, chegou à Arábia Saudita. Vamos ver se poderá haver algumas declarações vindas daí que possam impactar os mercados. Vamos esperar. Não creio, mas tudo pode acontecer. Em termos de dados macroeconómicos, vamos ter daqui a pouco tempo o ZEW na Europa, que poderá dar aqui assim, digamos, um pouco de movimento, mas sem nada de especial. Ou seja, eu não acredito que haja aqui assim que o ZEW consiga mover muito neste momento, ou hoje, os mercados, da maneira que esta situação neste momento está. Ou seja, estamos a falar de que estamos em tendência descendente do eurodólar, um número bom do ZEW poderá dar aqui assim algum suporte, mas não acredito que vá inverter esta tendência para já. Já um mau número poderá acelerar aqui um pouquinho, poderá dar aqui algumas pressões um pouco maiores aqui assim no próprio eurodólar. Com maior impacto, ou com o possível maior impacto, havemos de ter os dados da inflação nos Estados Unidos. O mercado está à espera de 0,3% em termos mensais, de ganhos mensais dos preços, tanto na inflação core como na inflação total, ou seja, mesmo com a inflação subjacente mensal a subir 0,3%, isto vai colocar, digamos, a inflação nos 2,4% e a inflação subjacente nos 2,8%, ou seja, mantendo os níveis do mês passado, podendo continuar a dar aqui assim algum suporte ao dólar, ou seja, a continuar esta tendência descendente. Atenção, ontem esta história das tarifas afastou mais aquele receio, os receios que havia de uma recessão nos Estados Unidos, e isso fez aqui assim um ajustamento nas expectativas nas probabilidades de cortes de taxa de juros por parte da Reserva Federal. Tínhamos aqui a possibilidade, aliás, estavam os mercados de futuros sobre taxas de juro estavam a descontar a possibilidade de haver 3 cortes de taxa de juro este ano, mas neste momento só vamos para 2 cortes e mais. Nós tínhamos aqui assim, as probabilidades apontavam para um corte já em julho,
neste momento estão apenas a mostrar esse corte já para setembro, portanto a descontar esse corte em setembro, portanto, e um segundo corte depois numa das duas reuniões seguintes, ou em outubro ou em dezembro, e portanto o terceiro corte já a cair em 2026. Isto é um ajustamento daquilo que estávamos aqui há algum tempo atrás, há uma semana atrás, em que o mercado descontava 3 cortes e o primeiro já em julho. Isso, se recuarmos ainda um pouco mais, chegámos a ter aqui assim o mercado a contar com 4 cortes, apesar das projeções da FOMC darem apenas 2. Portanto, a inflação poderá dar um reajuste exatamente nestas probabilidades de cortes de taxa de juros. O que poderemos ter aqui assim, o que poderá levar aqui assim a algum ajustamento. Eu para já, mas isto é apenas a minha opinião, não é nenhuma recomendação de investimento, eu acredito que poderemos agora ver aqui assim alguma consolidação nestes níveis, tal como vimos aqui anteriormente nestes níveis um pouco mais acima, entre um 13 e um 14 principalmente. Eu acredito agora aqui que possamos ver aqui alguma coisa entre os 1,1050 e 1,1150, antes de haver aqui assim mais algum movimento maior. Bom, mas vamos começar então aqui pelo gráfico diário. O preço está já a testar aqui, como vemos, a nuvem de Ishimoku. Neste momento a nuvem de Ishimoku no gráfico diário começa aqui a 1,1121, vem cá abaixo até à volta dos 1,08, 1,09, vem cá abaixo até uns 1,09, os 61,8% de Fibonacci deste movimento nós temos vindo a acompanhar, estão aqui assim nos 1,1054, e o preço ainda não foi lá, o mínimo de ontem e desta semana, aliás, o mínimo desta semana está nos 1,1065, não, portanto ainda não atingiu este tal 61,8%, não foi tocado, passa a expressão. Acima, o que vamos ter, obviamente, é para já esta tal área que já tínhamos vindo sempre a referir aqui, um 12,14, um 12,74, temos aqui assim praticamente, aliás temos o máximo da semana, o máximo de ontem é um 12,43, eu creio que esta área é uma área importante para preservar, para continuarmos nesta tendência descendente. O romper disto, provavelmente esta correção poderá indiciar que esta correção acabou e vamos ter então novo movimento em alta, mas para já nada disso nos indica. Se olharmos aqui, já agora ainda neste gráfico, o que nós vemos, obviamente, é aqui assim, tanto o MACD como o RSI, que continuam a dar como a possibilidade de mantermos esta tendência descendente no euro-dólar. Se formos aqui para o gráfico a 4 horas, a situação em termos de momentum já começa a inverter. Aliás, ele esteve aqui assim, o momento neste gráfico a 4 horas esteve já em território de sobrevenda e recuperou. Se nós olharmos aqui para o MACD, vemos que há aqui já uma tendência ou seja, pelo menos o arrefecimento desta tendência descendente. Isso para já ainda temos outros sinais que mantêm bem presente esta tendência descendente. Um dos sinais é este cruzamento da média móvel 21 com a média móvel 200. A média móvel 21 neste momento segue aqui a 1,12, enquanto a média móvel 200 a 1,1216, e isto também será esta área poderemos vê-la como uma área de resistência, embora obviamente a área de maior resistência continua a ser os tais 1,1240 ou seja, o máximo da semana a 1,1243, e esta área que nós tínhamos aqui vindo a ver deste suporte nesta área de consolidação a 1,1270 e que foi rompido. Portanto, nesta área será uma área de
de resistência mais forte, eventualmente hoje num número bem mais baixo de inflação que leva os mercados a reagir em alta, poderão ter aqui assim, poderá levá-lo aqui assim e a testar estes níveis, e se ultrapassado então esta correção, tal como eu disse, deixa de fazer sentido e passamos novamente para a tendência ascendente. Mais uma vez não me parece ser o caso. Por outro lado, temos aqui assim esta área entre o mínimo já feito esta semana e hoje e os tais um 12,50 à volta disso, um 12,40, um 12,50, estamos a falar desculpa, não é um 12, um 10, um 10,50, um 10,40, um 10,50 e portanto até ali assim ao mínimo já feito a um 10,65. O quebrar disto então vai abrir a possibilidade de vermos aqui assim esta área logo até aos tais 1,0880, um 0,880 que, se ao fim de contas viermos a ver, é aqui a base já desta nuvem de Ishimoku, portanto estamos a falar de toda esta área de suporte do preço, portanto isto estamos a falar aqui assim ao mesmo tempo a 1,0880. Vamos aqui assim olhar para o gráfico de mais curto prazo, em que vemos uma probabilidade maior de vermos aqui durante o dia a dia, o dia de hoje, e aqui o que mantemos é, obviamente, o MACD continua abaixo da linha de zero, apesar da linha de MACD estar acima da linha de sinal, ela encontra-se neste momento um pouco mais para o flat. O RSI, que chegou a estar logo no início da semana, do dia de ontem, em terreno de sobrevenda, ele reagiu, veio aqui tentar já por duas vezes a média, a linha de 50, mas mantém-se abaixo da mesma, ou seja, continua a privilegiar bastante esta tendência descendente do euro-dólar. No entanto, eu acredito que possamos ver alguma consolidação dos preços. E a tal mínimo já de hoje e desta semana a um 10,65 como a base desta consolidação, e acima provavelmente podemos estar a ver os tais 1,1146 que vêm de trás e que ao fim de contas é a tal consolidação que eu referia antes, ou seja, os 1,1050, 1,1050, 1,1150 como alguma área de consolidação. Este romper de acima a 1,1050 vai ter, tal como eu já disse anteriormente, aqui alguns níveis importantes de resistência, sendo que o último é o que vai entre o máximo desta semana e aqui os 12,70, portanto aqui estamos a falar 12,40, 12,70 de uma forma muito lata como a grande resistência. Abaixo desta resistência encontramos uma outra primeira resistência que ontem já tinha referido e que está à volta de 12, portanto um 11,95, 12,15 basicamente é outro nível de resistência, além desta que eu já tinha referido aqui nos 11,46. Abaixo temos os tais 10,65, 10,40, 10,50 como os tais níveis de Fibonacci que tínhamos visto tanto no gráfico diário como no gráfico semanal. Abaixo disso temos os tais 1,09, a tal base de que tínhamos falado no gráfico a 4 horas e na nuvem de Ishimoku no gráfico diário, que vai então até aos tais 1,09 que aqui tinha referido. Bom, e para já é tudo. Desejo a todos o resto de um bom dia, bons negócios, e amanhã cá estarei com mais um comentário diário ao euro-dólar. Até lá!